Bem, pessoal, item 19 do nosso edital, chegando aqui na parte finalzinha de conhecimentos bancários, e hoje a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, também muito conhecida como LGPD, tá? O número da lei é Lei 13.709, e como a gente está tendo o que fazer, né, nesse finalzinho dessa parte de conhecimentos bancários, além da aula, eu sugiro que você entre no Google, digite lá a lei e faça uma leitura, né, da lei em si para ficar mais forte, mais preparado para a realização da prova, tá? Eu dei uma pesquisada no YouTube, eu sempre entro no YouTube para ver qual é o tipo de conteúdo que estão fornecendo. E todas as aulas que eu vi sobre LGPD são aulas de duração de 2 horas, 3 horas, e eu acho que isso não se encaixa para o que a gente precisa saber para o nosso concurso, tá? Então vamos simplificar isso, vamos entender o conceito, vamos realmente estudar o que tem a maior chance de cair. Bacana? Então vamos lá. O que é essa lei, tá? Por que essa lei foi criada? Vamos pegar aqui o conceito, que é o artigo 1º da lei, tá? Que fala exatamente qual é o intuito dela, e depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, pega isso, tá? Por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais. E quais direitos? De liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Beleza, vamos lá. A LGPD, ela foi uma lei que foi criada muito numa onda mundial, tá? Sobre proteção de dados, principalmente nos meios digitais. Então aqui onde está inclusive nos meios digitais, seria principalmente nos meios digitais. Porque o que estava acontecendo? Com o advento da internet, a internet se desenvolvendo, os sites cada vez mais captavam mais dados, né, dos seus visitantes, dos seus usuários, e começou a se ter uma utilização errada desses dados. Então se notou a importância dessa proteção. Tá? Dá um exemplo prático para vocês. Se vocês estão comigo até aqui agora, vocês já assistiram vários vídeos. O YouTube, no caso, né, que é a plataforma que a gente está acessando, ele vai capturando esses seus dados. Então, provavelmente, se você assiste muito meus vídeos, vocês devem receber recomendação, além dos meus vídeos, de outros vídeos que falam sobre concurso, que falam sobre o concurso do Banco do Brasil. Por quê? O YouTube capturou esses dados, os seus dados de pesquisas, e está utilizando. Só que até aí bacana, né? Porque no caso aqui do YouTube, ele está utilizando esses dados para te oferecer melhores conteúdos. Mas nem sempre foi assim, tá? Muitas pessoas recebiam, às vezes, ligação para ter ali uma oferta de empréstimo ou uma oferta de um produto qualquer que seja, sem nunca ter dado autorização para a empresa ligar, porque tinha vazamento de dados. A LGPD veio para proteger isso, tá? E reforçando, aqui onde está inclusive, né? Inclusive nos meios digitais, entenda como principalmente nos meios digitais. Essa lei é de tamanha importância, apesar de ainda estar um pouco numa fase inicial, né? Foi uma lei de 2018, ela teve realmente ali a sua vigência somente em 2020, mas é uma lei muito importante e essa importância a gente consegue observar pela criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. A ANPD é um órgão federal que ela é responsável, então o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele criou uma autoridade, ele criou um órgão só para cuidar, só para fiscalizar o cumprimento dessa lei. Então, olha como essa lei é importante, né? Se criou uma autoridade, né? Se criou uma instituição só para verificar a aplicação dela ou não. Então, bacana. Até que a gente viu o que é a Lei Geral de Proteção de Dados,
a gente viu como funciona, tá? E a gente já sabe que tem uma autoridade que cuida dela. O que mais você precisa saber? Tá? Você precisa saber quais são as figuras, né, que estão dentro dessa lei. E aqui, gente, essas figuras que a gente vai conversar é algo um pouco abstrato porque a lei ainda não está andando bem, tá? Então você vai falar, professor, aprofunda mais sobre isso. Não tem como aprofundar, tá, gente? Porque é algo que vai se aprofundar com o tempo. É uma lei que começou a rodar de fato no ano passado. Então o que você precisa entender é o nome que eu vou te falar da figura e como está a conceituação legal. Por isso que é bacana você ler a lei. Mas vamos lá. São 4 figuras principais. Primeira, o titular. O titular é quem é o dono do dado, tá? O titular pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, o titular é quem é o dono do dado. O controlador, teoricamente, é a empresa, né, ou a pessoa que vai utilizar esses dados, tá? Então, quem vai controlar, quem vai pegar esses dados e fazer alguma coisa com ele. Só que o controlador, ele vai captar esses dados, mas vai passar para o operador fazer o que a lei chama de tratamento. Então, o controlador ele é o responsável pelos dados, mas o operador é o responsável por tratar os dados, por fazer o processamento dos dados. E o encarregado é aquela figura que é indicada pelo controlador, tá? Para fazer a comunicação entre o titular, os dados e a autoridade responsável, que no caso é a NPD. Brian, como funciona isso na prática? Sendo bem sincero para vocês, não consigo aprofundar tanto, é uma lei muito recente. O que vocês precisam saber é o nome da figura com a responsabilidade que está, que é exatamente isso que eu falei. Se cair algo na prova disso, vai cair exatamente dessa maneira, porque é exatamente dessa maneira que está na lei. Beleza? E por fim, o que eu acho que tem a maior chance de cair na prova são os princípios da LGPD. Tá? Os princípios da LGPD, que são os seguintes. Opa, vamos lá. Finalidade. O que isso representa? A empresa, né, enfim, quem vai coletar os dados, estou falando de empresas que a maioria são empresas ou sites que captam dados, mas vamos lá. A empresa que vai captar o dado, ela tem que ter uma finalidade para essa captação. Então eu não posso pegar um dado só porque eu quero pegar um dado. Eu preciso ter um objetivo. Então eu vou pegar os seus dados, por exemplo, eu vou perguntar se você tem empréstimo em outro banco, algo do tipo, porque eu tenho a finalidade, eu tenho o objetivo de te oferecer uma proposta de empréstimo melhor. Então, se o meu objetivo é te oferecer um empréstimo melhor, não faz muito sentido eu perguntar se você tem investimento fora. Eu quero saber se você tem empréstimo fora do banco. Tá? Então, o primeiro princípio da LGPD, quando eu vou captar um dado, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter uma finalidade. Além da finalidade, eu tenho que ter uma certa adequação. Então, os dados que eu vou solicitar, né, do meu cliente ou do meu visitante no site, eles precisam estar adequados para o meu objetivo. Essa adequação também vale para o uso dos dados. Brian, como assim para o uso dos dados? Vamos supor que eu tenho uma corretora de seguro, tá? Uma corretora de seguro de imóvel, tá? Faço seguro para casa. Eu vou lá e capto seus dados, né? A minha finalidade é te vender um seguro residencial. Bacana, cumpri a finalidade. Mas vamos supor que eu começo a captar esses dados para te fazer oferta de imóvel planejado. Pô, não faz sentido. Não há uma adequação à captação que eu fiz dos dados para a minha finalidade, que é te vender um seguro residencial. Então, mais do que um objetivo para esses dados, eu preciso processá-los de maneira adequada. Além da adequação, a gente tem o princípio da necessidade. Então, eu devo fazer o tratamento desses dados, eu devo utilizar esses dados de acordo com a necessidade. Então, se eu não preciso ir de maneira tão profunda nos dados para atingir o meu objetivo,
não é necessário tantos dados para atingir o meu objetivo, eu não preciso te pedir mais informações. Perceba como finalidade, adequação e necessidade estão muito próximos. Vocês conseguem perceber isso? Bacana. Se não conseguir, deixa nos comentários que a gente tira a dúvida lá. Fechado? Vamos lá, seguindo. Livre acesso. O titular, ou seja, o dono dos dados, ele tem que ter o livre acesso para saber quais são os dados que a empresa captou, né? Quais os dados que a empresa captou e como que ela está utilizando. Então, o titular tem um livre acesso a saber como os dados dele estão sendo utilizados. Além disso, a gente tem a qualidade dos dados. Então, o controlador, né, que é responsável pelos dados, ele precisa cuidar da captação dos dados e se preocupar com a qualidade desses dados. Ele precisa buscar a veracidade desses dados. Então, olha como o trabalho do controlador de dados é difícil. Essa é uma lei que revolucionou. Tá? Várias empresas começaram a bater cabeça, tem muita gente que está tendo um emprego, tá? Tem muita gente conseguindo emprego porque é especialista em LGPD. Olha aí uma oportunidade. Tá? Mas vamos lá. Qualidade dos dados a gente passou, transparência. A empresa ela tem que ser transparente. A gente, quando eu estou falando empresa aqui, entenda qualquer pessoa que capta dados, né? Capta dados, tá bom? Então, transparência. A empresa tem que deixar claro porque ela está capturando os seus dados. Tanto que agora, vocês devem achar isso uma encheção de saco, mas é por conta dessa lei. Quando você entra no site, sobe aquele pop-up. O nosso site utiliza a captação de dados, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Clique aqui, está lá, aceitar cookies. Isso é um efeito da LGPD. Então, a empresa, né, o site, ele precisa ser transparente com você para falar que ele está captando os seus dados e que ele vai utilizar esses dados. Bacana? Além disso, né, eu acho que a parte mais importante da LGPD é a segurança dos dados. Então, a empresa que capta seus dados, ela tem que cuidar da segurança deles. Isso era algo muito banal, tá? Principalmente lá na internet primitiva. As pessoas captavam os dados, né? As empresas captavam os dados e não tinham nenhuma obrigação de preservar esse banco de dados. Então, a gente já viu, né? Até hoje rola notícia aí de invasão a banco de dados, de vazamento de dados, e agora as empresas, por força legal, têm que garantir a segurança das suas informações. Beleza? Além disso, um princípio, né? Não só para LGPD, mas para tudo na nossa vida, o princípio da não discriminação. Eu não posso fazer nenhum tipo de discriminação na captação de dados. E, por fim, responsabilização e prestação de contas. Então, as empresas que não cumprirem essa lei, as empresas que não cuidarem da segurança dos dados, a empresa que abusar da utilização dos dados, ela pode e será responsabilizada e terá que prestar contas em relação a isso, inclusive com o pagamento de multas, chegando ao nível até de se poder suspender a atividade da empresa. Então, veja a importância da LGPD. Tá bom, gente? O que você precisa entender disso? Nossa, para ver vídeos muito longos, a lei ela não é tão grande, mas ela também não é curtinha, igual as outras que a gente viu. O que eu preciso saber para estar mais preparado para a minha prova? O conceito da LGPD, a importância dela, né, que é para evitar essa banalização de acesso aos dados que se tinha e principalmente essas partes de princípios, tá? Essa parte de princípios você tem que ter isso muito afiado. Bacana, gente? A gente termina aqui a parte 19 do nosso edital. Vamos na próxima aula já para o item 20, já chegando bem pertinho aí do final de conhecimentos bancários para a gente começar a falar de vendas e negociações. Beleza? Forte abraço e bons estudos!